vai escrever sobre Fashion Law e você vai ensinar para nós o que é Fashion Law. A gente vai inverter. Você vai me ensinar o que é. E eu, nossa, ótimo, era tudo que eu queria ouvir. E aí eu comecei a escrever sobre Fashion Law. E na hora que eu fui entregar o meu trabalho de conclusão de curso, aquela correria, trabalho, estudo e né, eu deixei pro meu pai imprimir o meu TCC. E ele chega com o meu trabalho em cor de rosa e imprimiu. Porque ele falou, filha, você ama rosa. Filha, eu acho que você ama mais aqui, tipo, ele imprimiu. Aí eu olhei aquilo e falei, pai, esse meu TCC não tá lindo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que situar aqui é o que é o Fashion Law, né? Então a gente está falando aqui de direito da moda e tal, mas propriamente o que é isso? Quando a gente fala de Fashion Law, a gente fala de uma área que discute, que resguarda, que orienta, que protege o mercado da moda em si. Poucas pessoas falam sobre isso, que é, quando você pensa no mercado da moda, vocês pensam, a primeira coisa que vem na mente de vocês é vestuário. E não é só isso. O Fashion Law ele tem uma ramificação dentro do mercado da moda que envolve vestuário, beleza e joias. Então, tudo isso está dentro, é resguardado, é orientado, é discutido pelo Fashion Law. E aí, quando a gente fala da importância dos contratos no direito da moda, o que a gente tem que pensar? Que as problemáticas econômicas e estruturais do mundo, elas estão conectadas com a indústria da moda. Por quê? Porque a moda é uma das principais formas de expressão do ser humano. Então, diante da evolução do ser humano até hoje, até os dias de hoje, a moda acompanhou toda essa revolução, acompanhou as questões econômicas, as questões estruturais, afetando diretamente o comportamento da moda. Então, quando eu digo para vocês que o contrato ele é um instrumento de circulação de riquezas, está aí a conexão das duas coisas, o contrato com a indústria da moda e a relevância dessa conexão. E aí eu tenho na indústria da moda dois tipos de contratos, o contrato verbal e o contrato escrito. Isso aqui a gente escuta muito na indústria da moda, que é o tal do contrato verbal. Quando as eficácias das sanções elas são meramente sociais, quando o negócio ele é mais dinâmico e aí as partes não querem burocracias, não querem entraves, falam justamente isso. Ah, mas imagina, o contrato é um entrave, é um problema, é uma burocracia fazer isso aí, nem quero. E outra, o contratante ele é meu amigo, eu super confio. Aquele fabricante, nossa, aquele fornecedor, eu amo ele. Conheço ele há 10 anos, nunca me fez nada. Então eu não vou fazer. E aí é chique confiar no mercado fashion. Então tem esse problema. Então, quando a gente tem um contrato escrito, o que ocorre? Quais são o que faz uma empresa a querer fazer um contrato escrito? É quando a rigidez da forma ela importa e quando a confiança não basta. E aí precisa dessas amarras mais fortes, justamente por conta da questão patrimonial, que foi ali o que eu falei para vocês. Então, é preciso justamente quando a gente tem um contrato verbal, a gente tem que ter em mente que, para que a gente consiga provar a existência desse contrato verbal, é muito mais difícil. Então, é isso que a gente precisa passar. Qual que é a nossa função como fashion lawyers? Mostrar que, para provar que aquela relação existe, é muito mais difícil. E, além disso, além dessa questão, os contratos verbais, eles têm prazo indeterminado. O fornecedor pode olhar para uma cara e hoje ele tem uma porta legal e falar assim, eu não quero mais você, eu vou vender isso que eu fiz para outra marca. E aí? Vai ficar como que você vai provar? Não vai ficar. Então aquela. Então a gente literalmente desenhou e tirou toda o juridiquês, aquilo que eles falavam, é burocrático. Então tá aqui, agora não é mais burocrático. Tem a parte burocrática, mas no anexo a gente traduz para vocês tudo que está escrito ali. Então essa foi a solução que a gente implantou para tentar auxiliar nisso. E por que o fashion lawyer também é um advogado fundamental para esse negócio? Porque um bom contrato é aquele contrato que prevê todas as situações. Quando você recebe um contrato,
você assina um contrato e é aquele contrato padrão que você pegou, só que no seu dia a dia, que as coisas estão acontecendo naquela relação, aquele contrato não diz o que está acontecendo na relação, não tem, aconteceu um problema, o contrato não tem a solução daquele problema. E aí? O que vai fazer? Vai para o judiciário. Então, um contrato bem feito é aquele que prevê todos os problemas que podem acontecer naquele negócio. E só quem consegue prever todos os problemas que acontecem naquele negócio é quem está entendendo da indústria. Então, por que um advogado generalista não consegue fazer um contrato de fashion law? Porque ele não conhece os termos da indústria da moda, ele não sabe o que é um chute, ele não vai conseguir escrever aquilo num contrato. E aí o contrato ficou engessado. O contrato, se acontecer um problema num chute, não tem lá no contrato dizendo o que vai fazer. E aí as partes brigam, o contrato encerra, vai para o judiciário, o negócio não resolveu, a indústria não andou e ficou no mesmo nível. Então, o contrato bem feito é realizado por um advogado que entende do mercado para o qual ele está fazendo esse instrumento. E aí eu trouxe aqui para vocês um caso também, tem um documentário e tem esse livro especificamente é muito bom. Leiam, não sei se vocês já leram, já leram esse livro, mas ele é muito bom. Ele conta todinha a história da Coco Chanel, mas eu achei a forma que esse livro fala, ele fala de uma forma bem divertida e ele entra bastante nos aspectos jurídicos, que é o que para nós interessa aqui. A Chanel, ela perdeu todos os direitos relativos ao seu perfume Chanel número 5, porque ela assinou um contrato de gaveta, um contrato muito mal feito, que não resguardava a estilista com os direitos do perfume que ela mesma criou. A vida inteira ela ficou brigando no judiciário por conta de um contrato mal feito e ela não conseguiu os direitos sobre o perfume. Então é legal para vocês entenderem a importância e verem na prática exatamente isso que eu tô falando aqui para vocês. Colocar na cabecinha de vocês assim, hoje, que vocês saiam daqui com a ciência de que para fazer um contrato dentro do mercado da moda, vocês precisam saber das leis, da aplicabilidade da legislação e usar a legislação com a expertise que vocês vão adquirir, se essa área vocês forem seguir, na indústria da moda. Então, a junção dessas duas coisas aqui faz com que você seja um advogado da moda